Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tenho 43 anos, tive meu diagnóstico tardio há 2 anos atrás e sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que teve o seu diagnóstico aos 4 anos, tá? Hoje eu vou falar sobre, na minha opinião, tá? Eu sempre deixo claro, assim, ó, que eu não sou da área da saúde, tá? Mas como eu tenho hiperfoco em autismo, desde que houve a suspeita do autismo no Gabriel, quando ele tinha 4 anos, e naquela época eu era bem ignorante em relação ao autismo, era ignorante mesmo, de achar que autista não gostava de pessoas, não tinha sentimentos, vivia no seu mundo, né? E não tinha conhecimento nenhum. Mas quando veio a suspeita, né, eu comecei a estudar e o autismo virou um hiperfoco meu. É um hiperfoco meu até hoje. Então eu estudo muito. Mas claro que tem coisas sobre autismo que eu não sei, né? E não sou da área da saúde. Não sou da área da saúde, né? E tem coisas que são a minha opinião, tá? Mas o que eu não sei ou não tenho certeza, eu também não trago. Eu não trago aqui nos meus vídeos, né? Porque seria uma irresponsabilidade. Agora, o que mais atrapalha no autismo são características que eu vou falar que, na minha opinião, eu acho que, né, é uma opinião minha, que mais atrapalha, tá bom? Eu coloquei 3 itens, tá? O primeiro é a rigidez cognitiva. Eu até quero fazer uma live sobre esse assunto, né? Quando voltar com as lives com a Kênia, né? Quando a gente conseguir voltar com as lives, uma vez por mês que a gente vai fazer. Quem não sabe, a Kênia é uma amiga minha, que é autista adulta também, psicopedagoga, e que estuda, tá fazendo a faculdade de psicologia, né? Quando a gente conseguir voltar com as lives, né? Até pode ser que esse seja um assunto, um dos primeiros assuntos que a gente aborda, né? Que a gente tem a intenção de fazer uma vez por mês live no Instagram, no meu Instagram, né? Sobre rigidez cognitiva. Porque é uma coisa assim que é muito. É uma característica do autismo, e eu acho que é uma coisa que, na minha opinião, atrapalha bastante. O que é rigidez cognitiva, tá, gente? São padrões de pensamentos e comportamentos e ações rígidos e inflexíveis, bem como dificuldade em adaptar-se a mudanças ou novas situações. Então, rigidez já diz, né? Rigidez cognitiva, né? É aquela forma de pensar e se comportar de maneira muito rígida, inflexível. Por isso que o autista ele tem muita assim, resistência e dificuldade a mudanças de rotina, né? E de uma maneira muito assim, geral, até de muitas vezes de ideias e de situações, tá? E eu vou dizer, por exemplo, para mim, como isso me prejudica, entende? Por exemplo, se eu tô fazendo um tratamento, são exemplos, tá, gente? Psicológico ou médico com uma pessoa há muito tempo, e eu tô vendo que não tá legal e que o ideal é mudar, eu tenho muita dificuldade de mudar, mesmo sabendo que o correto é mudar, porque é aquela coisa de mudança, entende? A mudança para mim eu sou muito resistente à mudança, assim. Não é que eu sou, a gente tem aquela rigidez, aquela coisa, sabe? De a mudança é muito difícil, sabe? Que nem o Gabriel tá na escola lá, que vai até o 5º ano, escola municipal, né? Ele tá no 4º. Daí a partir do 6º ele vai ter que mudar de escola, que é no lado, né? Mas é outra escola, que eu não conheço nenhum funcionário e tal, nunca entrei. Então isso é uma coisa que me gera angústia, entendeu? Porque é uma mudança. Ali na escola do Gabriel, ele estuda até os 4 anos. Eu conheço, né, a maioria dos professores, a coordenadora, tudo, né, a diretora, né? Então, para mim, como vai ser difícil pro Gabriel também, lógico, né? Então, porque toda mudança e várias coisas, assim, sabe? Que nem, por exemplo, se eu for mudar de casa, se eu for mudar de cidade, por exemplo, para mim seria muito difícil, porque mudar de casa já seria muito difícil, entende? A mudança ela é muito difícil. Então a rigidez cognitiva ela é uma coisa assim muito assim
na minha opinião, que dificulta a vida do autista, porque na vida a gente precisa muitas vezes de mudanças, né? Às vezes a mudança é necessária, às vezes a mudança até ajuda a gente a evoluir, né? Então isso é bem complicado. E muitas das crises que o autista tem, claro que não é todas, né? As minhas até a maioria não é por isso, mas pode ser por isso, né? Pela rigidez cognitiva, né? As minhas geralmente não são por isso, mas pode sim, né? E muitas mudanças são inevitáveis, ou muitas mudanças são até necessárias, né? Então é uma coisa que dificulta bastante o dia a dia do autista, né? Eu até me lembro há muitos anos atrás, eu não sabia que era autista ainda, e o meu marido tinha vontade de mudar de cidade, sabe? De ir pra uma cidade bem mais longe. Mas era só uma ideia, né? E ele perguntou pra mim se ele fosse, se eu iria junto. E por causa da minha rigidez cognitiva, e mais ainda também que a gente é autista, a gente é muito sem filtro, a gente é muito sincero, né? Eu fui sincera. Eu falei... Ele falou assim, tu iria comigo? O meu Gabriel nem tinha nascido ainda, eu acho, se eu não me engano. Mas foi só assim uma conversa, né? Não tinha nada. Foi só uma hipótese, né? E daí, né, porque achava que de repente outra cidade, questão profissional, questão, né, seria, de qualidade de vida seria melhor. E eu, né, minha rigidez cognitiva, mas a questão de ser sincera e sem filtro, eu falei, não, pra mim é muito difícil eu me adaptar a um lugar que eu não tô acostumada, ficar longe dos meus parentes e tal, e não, eu não conseguiria fazer essa mudança. E tempos depois ele até falou pra mim que ficou muito chateado, né? Porque falou assim, se tu me amasse de verdade, tu teria dito sim. E eu já sei que tem a ver muito a ver com essa rigidez cognitiva, com essa, né? Com a rigidez cognitiva, tá? Vamos já tá em 7 minutos, gente, meu senhor. A segunda coisa que eu acho que... Eu coloquei 3 coisas, tá? A terceira nem é muito a ver com... Tá, mas a segunda coisa, as comorbidades. 95% dos autistas têm comorbidades. Pra ser sincera, eu acho que eu não conheço nenhum autista que não tenha comorbidades. Às vezes, ou muitas vezes, elas não são identificadas. Uma coisa que eu percebi, ó... eu até vou ser bem criticada por falar isso, tá, gente? Mas é uma opinião... Agora, o que eu tô falando agora é uma opinião pessoal. É minha opinião pessoal, tá? As pessoas que não concordam, eu respeito. E, por favor, me respeitem também, que é só uma opinião pessoal. Eu acho que na faculdade de psicologia, até porque eu tenho amigas que fazem essa faculdade e converso com elas, é muita coisa, muita coisa, muito conteúdo. São muitas vezes a pessoa vai assim, agora só uma forma de falar, tá, gente? Não é? É muitos transtornos, muitas doenças psicológicas, mentais que tem que estudar. Muitas. Então, muitas vezes, o que acontece? Não dá, por exemplo, autismo, não dá, por exemplo, borderline, se aprofundar como deveria, entendeu? Porque é muito conteúdo, são muitos transtornos, muitas doenças, muitos, né, muito conteúdo na psicologia ou na psiquiatria, né? Então, muitas vezes há algumas falhas, entende? Para depois conseguir identificar as comorbidades das pessoas autistas. E por que é importante? Para tratar, né? Para dar a medicação correta, dar a abordagem correta, tanto na parte do psiquiatra, da psicóloga, né? Aquela história, né? Como é que eu vou tratar uma coisa sem saber a causa, saber o que é. Por isso que é muito importante identificar. E muitas vezes há essa dificuldade. Eu vejo que o Gabriel, até hoje, a gente, né, não conseguiu, né, não conseguiram identificar as comorbidades dele, e com certeza ele tem, né. Eu já falei das minhas comorbidades, que é a epilepsia, o transtorno de ansiedade generalizada, depressão, né? E as comorbidades eu acho que atrapalham muitas vezes, muito mais que o autismo, e tem que ser tratadas, né? E eu suspeito, sabe, que é só uma suspeita de borderline. Eu até vou fazer, de repente, um próximo vídeo falando sobre borderline, tá? Porque eu me identifico muito, sabe? Eu tô estudando sobre isso.
Só que o borderline eu vejo que é muitas vezes que nem autismo, tá? É muito assim, eles querem fazer padrão, sabe? Então, autista que não é aquele autista estereotipado, né? Que abana as mãos, aquela coisa de não olhar nos olhos, não é autista, entendeu? E o borderline acontece muitas vezes a mesma coisa, entendeu? Quando não é porque é coisa padrão, né? Porque o borderline às vezes pode ter aquela coisa de ser meio assim, de brigar, de ser agressivo e tal. Eu não sou, por exemplo, então não é borderline, sabe? Aquela coisa muito assim, padrão. E muitas vezes tem níveis também, tem, né? Pode ter de uma forma mais sutil, que nem o autismo. E isso eu acho que muitas vezes é um erro que acontece com borderline. Eu estudando borderline, né? E eu suspeito que eu tenho, mas a minha psicóloga acha que não. Mas eu suspeito que sim. Porque quando eu estudo, assim, eu me identifico com quase todas as características, mas, de certa forma, em certos aspectos diferentes. Porque eu não sou uma pessoa, não brigo com ninguém, não bato em ninguém. Mas só que não é necessariamente assim para tu ser borderline, entende? É a mesma coisa que achar que todo autista tem que abanar as mãos, todo autista tem que não olhar nos olhos, todo autista, né, não vai conseguir se socializar, né? E não é bem assim. Pode ter dificuldade de socializar, mas tem autistas que têm amigos, que têm, né, que têm filhos, que casam, que namoram. Conheço vários exemplos nos grupos de autismo adulto, né? E a terceira coisa que é eu não sei se é característica do autismo, tá, gente? Mas digamos assim, como aqui é um diário também, né? Eu vou dizer que é uma coisa pra mim, que na minha vida pessoal me atrapalha bastante, né? Que apareceu quando eu fiz, né? Quando tive o primeiro diagnóstico da psicóloga, que eu fiz vários testes por um mês, teste de tudo que é coisa, de QI, de tudo, de autismo, de tudo, que apareceu daí que eu tenho autismo. Depois aí eu fui na psiquiatra, ganhei o laudo da psiquiatra também, mas no relatório da psicóloga aparece assim, ó, score alto, que é a pontuação alta, tá? Em algum dos testes que eu fiz muitos testes, para a somatização, refletindo de estresse causada pelas percepções de disfunção corporal. O que é isso, gente? Eu tenho uma coisa assim, ó, que eu odeio. E quando eu tenho, tudo assim eu somatizo no meu corpo, tá? Quando eu era adolescente, jovem e tal, eu tinha umas enxaquecas. Era eu ficar muito nervosa que eu tinha umas enxaquecas assim de cair de cama, tá? Depois isso passou. Agora a questão da minha epilepsia, né? Que eu tenho epilepsia desde os 12 anos, sou muito convulsiva e tal. Eu tinha, né, uma convulsão a cada 2 anos. Esse ano eu tive 6 convulsões. Por quê? Porque eu tive muitas momentos de ansiedade profunda esse ano, né? Coisas que eu já expliquei antes, questão do meu casamento, questão do Gabriel, que está numa pré-adolescência adiantada e que está tendo muitas crises, porque está percebendo que é diferente. Então, e eu sou mãe, então mãe se preocupa demais com o filho, né? Aquela coisa, né? A gente, mãe, tem que estar. Se o filho não está bem, como é que a gente vai estar bem, né? Se o filho está sofrendo, como é que a gente vai ficar, né? Então, tudo isso esse ano foi muito difícil para mim, né? E daí teve as convulsões, eu consultei, eu já dobrei eu tomava 2 anticonvulsivos por dia, agora eu tomo 4, né? Consultei tudo direitinho com o neurologista, como deve ser feito, mas mesmo assim eu tive uma semana passada, né? E é uma coisa que é muito ruim, né? Porque eu fico sozinha o dia todo com o Gabriel, caminho, levo na escola e tal, e eu prezo muito pela minha liberdade e autonomia, né? Então, é uma coisa bem assim chata, né? E agora eu tô com uma alergia, que também é somatização da ansiedade, do estresse, de tudo, né? Que é aqui, ó, no couro cabeludo, no pescoço, atrás das orelhas, né? E tá tomando antialérgico, passando pomada, tudo, né? Mas é difícil de controlar, que é uma alergia causada pela ansiedade. Então eu somatizo tudo no meu corpo. Isso é muito, muito ruim. Tá, gente? Eu acho que eu falei demais para variar. Deixem suas dúvidas nos comentários ou suas experiências pessoais também, tá? Que eu vou ler tudo com carinho e responder. Sugestões de assuntos também que vocês gostariam no próximo vídeo, tá? E se inscreva
comenta agora, nem que seja 2 palavras, curte e compartilha, tá? Fiquem com Deus.